A gravação foi iniciada. Ok, obrigado, Hélio. Bom dia. Bom dia a todos. Hoje, dia 14 de outubro de 2022, 8 horas e 34 minutos, estamos dando início à sessão de julgamento da nona Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço a presença do Dr. Carlos, Dr. Walter, Dr. Rodolfo pela DRF. Também agradeço a presença do Dr. Rodney, que está substituindo o Dr. Rafael, e ao Dr. Leine, que está pelas contribuintes, hoje representando as contribuintes aqui. Vamos dar início à sessão. Peço para que todos abram primeiro o IM 440-604, Benjamin Steinbrück. Já adianto que também é de minha relatoria esse processo, né? E que também é de minha relatoria o IM 440-605, 440-607. Respectivamente, no 440-605, o contribuinte é Arno, e no 440-607 é a Adriana. O voto também é semelhante em todos os casos, tá? O doutor Leiner já esteve aqui para fazer sustentação oral na última sessão e ele explicou sobre são casos de ITCMD deixar de pagar imposto, a herança do exterior. Dr. Leiner, na última sessão, suscitou o pedido de conexão e redistribuição para a terceira Câmara Julgadora, e considerando a competência do presidente do tribunal, eu estou convertendo o julgamento e diligência para manifestação. Alguém tem alguma dúvida? O doutor Walter estava presente, o doutor Carlos não estava presente, o doutor Rodney também não estava presente, mas o voto já estava disponível para análise. Alguém tem alguma dúvida? O doutor Lênin está presente para esclarecimento? Não? Ok. Doutor Leiner deseja se manifestar agora? Ou espera para o retorno? Não, senhor presidente, eu aguardo para o retorno. Ok. Eu só vou passar a breve leitura para o doutor Leiner estar ciente, tá? Então, já estou ultrapassando o relatório e no julgamento eu pontuo que, antes de analisar o recurso ordinário, opino pela conversão de julgamento em diligência. O contribuinte às folhas tais alega conexão, bem como requer a redistribuição por prevenção para a colei da terceira Câmara Julgadora, tendo em vista que, embora contribuintes distintos, o objeto em discussão é o mesmo. Considerando a competência da presidência do TIT para deliberar acerca do pedido de conexão e prevenção, converto o julgamento em diligência para análise da petição de folhas tais. Esse é o voto. Vou fazer a gravação do voto. O registro do voto. Está registrado o voto. Alguém tem alguma dúvida? Não? Peço para que todos confirmem presença. Julgamento encerrado, decisão unânime. Agora, o AIM, peço que todos abram o AIM 4605, contribuinte Arnold. Fazer o registro do voto, eu já abro para diligência.
Peço para que todos confirmem presença. A IM 440-607, contribuinte Adriana. O voto está registrado. Peço que todos confirmem presença. A IM 440-775, Gabriela. O relator é o doutor Carlos. Só um minuto, por gentileza. Tolênia, o senhor deseja fazer sustentação oral nesse processo? Doutor Carlos trouxe o voto de mérito. Ou Exato. pretende, do retorno, se manifestar? Eu prefiro fazer a sustentação no retorno, né, senhor presidente? Daí, se for Ok, o caso, para ter o julgamento do colegiado. Tá joia. Doutor Carlos, fica à vontade para fazer um breve resumo dos autos. Ok, presidente. Presidente, é a mesma matéria declinada nos outros votos que foi colocado nessa sessão, é a mesma matéria. Então, eu passo o relatório e vou direto ao voto. Em primeiro plano, cabe destacar que a recorrente alega a nulidade do auto-infração e, em face da acusação, não refletir a realidade fática e jurídica que motivou a lavratura do auto-infração. Falta de comprovação dos elementos que perfazem o fato jurídico tributário e a base de cálculo do ICMD. Erro na eleição do fato jurídico tributário e do período de apuração. Inexistência de prova do fato jurídico tributário e a falta de motivação. Incorreção e falta de prova de base de cálculo, bem como falta de compreensão da sujeição passiva, dubiedade material do lançamento, ante a inexistência de prova da doação, bem como o cessamento de defesa, que era pela supressão da ampla defesa, que é pela falta de dados elementares descritivos e de provas supostos fatos que permeiam a autuação fiscal em análise. No entanto, a face preliminar de nulidade da auto-infração, eis que o relatório circunstanciado vislumbra com clareza a motivação da autuação, fato jurídico tributário, a sujeição passiva, o período que se refere ao tributo e a base de cálculo, tendo sido carreado para os autos toda a documentação probatória do objeto do auto e tendo sido assegurada a recorrente ao contraditório e à ampla defesa. Ou seja, a lavratura do auto-infração obedeceu às regras legais previstas no artigo 142 do CTN, estando em perfeita consonância com o mencionado dispositivo legal, motivo pelo qual faço preliminar de nulidade. No mérito, é necessário frisar que a adoção foi feita pela Fundação Doyle, sediada na República do Panamá, tendo superado no exterior, tendo a fiscalização estadual lavrado o presente auto-infração. A competência para a cobrança do TCMD é dos Estados do Distrito Federal nos termos do artigo 155.1 da Constituição Federal em verbos. No entanto, a competência legislativa não é absoluta, estando adstrita à observância dos princípios constitucionais tributários e as limitações do poder tributar, tendo o artigo 151, parágrafo 1º, inciso 3 da linha A da Constituição Federal, estabelecida a limitação ao poder de legislar
dos Estados e Distrito Federal, condicionada à exação incidente às doações de bens e direitos. No caso do doador a ser domiciliado ou residente do exterior, a existência de lei complementar regulando a instituição em verbos, da qual eu transcrevo. Ocorre que a lei complementar autorizativa da cobrança do ITCMD, em tal hipótese não existe, não estando o Estado de São Paulo autorizado pela Carta Maior a superior omissão por lei estadual, pois tal iniciativa se traduz em manifesta afronta à limitação constitucional. Isso porque a combinação do artigo 24, inciso 1, parágrafo 3º da Constituição Federal, com o artigo 34, parágrafo 3º do ato das disposições constitucionais transitórias, dá amparo constitucional à legislação supletiva dos Estados na edição da lei complementar que discipline o ITCMD, até que sobrevenham as normas gerais da União que se referem ao artigo 1463 da Constituição Federal, autorizando as normas gerais da União, autorizando os Estados e o Distrito Federal, por meio de lei ordinária, a instituir o ITCMD no âmbito local, dando ensejo à cobrança válida do tributo na hipótese parágrafo 1º, inciso 1, 2 do artigo 155. Todavia, a Constituição Federal fixa a regra essencial em seu artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3, estabelecendo a indispensabilidade da lei complementar, prevendo a cobrança do ITCMD no caso de doador, domicílio ou residente no exterior. Em que pese até o momento não tenha sido editada nenhuma lei complementar sobre o tema, muitos entes federativos, entre eles Estado de São Paulo, por meio da Lei Estadual número 10.705 de 2000, artigo 4º, inciso 2, a linha B, estabelece que o ITCMD é exigível nas transmissões por doação quando o doador tiver domicílio ou residência do exterior, bem como nas transmissões causa-mortes quando houver bens localizados no exterior, quando o de cujos era residência ou domicílio no exterior ou caso de inventário ter sido processado no exterior. Diante desse cenário, diversos contribuintes passaram a ajuizar medidas judiciais cabíveis no sentido de ver reconhecida a inconstitucionalidade de referidas leis ordinárias estaduais, e as reiteradas controvérsias sobre este mesmo assunto fizeram que o plenário do Supremo Tribunal Federal definisse como tema de repercussão geral a incompetência legislativa dos estados para instituírem, sem a lei complementar, o ITCMD, sobre doações recebidas de residente fiscal no exterior, tema 825, escolhendo o paradigma recurso ordinário 85108 da relatoria do ministro Dias Toffoli. Com o julgamento do recurso ordinário e tal, restou sedimentado o entendimento que reconhece a inconstitucionalidade da cobrança do ITCMD nas situações em que a Constituição Federal exige lei complementar, para tanto, lei essa que não foi editada pelo Congresso Nacional, tendo o STF seguindo em que pesa o tema de repercussão geral no tema 825. Na modulação dos efeitos da decisão, o STF atribui que eles eficácia ex nunc, que é a contar da publicação do acórdão em questão, ressalvando as ações judiciais pendências de conclusão até o mesmo momento, nas quais se discuta qual estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação e B, a validade de cobrança desse esforço não tendo sido pago anteriormente. Deste modo, é inegável e pacífica a jurisprudência do STF acerca de impossibilidade de exigência do ITCMD sobre doações recebidas do exterior com fundamento em lei editado pelo Estado de São Paulo, aplicando-se a hipótese de auto-infração, tendo em vista que a discussão está centrada na validade da cobrança e o imposto não foi pago em razão de liminar obtida, em razão da liminar obtida no mandado de segurança mencionado. A respeito da Lei 3.457, que dispõe sobre o processo administrativo e tributário, o Estado de São Paulo, decorrente do lançamento de ofício, prevê no seu artigo 28, da qual eu transcrevo. Todavia, a decisão proferida pela STF no recurso extraordinário e tal não se enquadra no artigo 28 da 3.457, subtranscrito, eis que o Senado Federal ainda não suspendeu a execução do mencionado dispositivo declarado inconstitucional. No âmbito estadual, a Constituição do Estado de São Paulo trata dos princípios do artigo 111, tá? Aí eu também transcrevo os Códigos de Direitos, Garantias e Obrigações do Estado de São Paulo, também sobre o artigo 8, a Lei 10.177 no artigo 4º, e, por fim, traz os princípios que regem os processos administrativos no âmbito desse Tribunal de Impostos e Taxas, principalmente disposto no artigo 2º da 3.477. Bom, aí eu transcrevo e, por sinal, eu, logo observando só os princípios que regem o processo administrativo e tributário no Estado de São Paulo, no artigo 2º, que se traduzem na observância do próprio princípio da legalidade, revelam de uma forma de preservação do interesse público. Esse seguramente o valor de maior expressividade deste âmbito jurídico administrativo, seja de forma de lançamento ou decisão administrativa, e as decisões não buscarem a concretização de que o valor ficam sujeitos a retirar do sistema, inclusive por meio de autotutela administrativa. Por conseguinte, em observância aos princípios
inscritos no artigo 2º da 3.437, resulta que é claro que o auto de infração não deve ser mantido, eis que fundamentado em dispositivo legal editado pelo Estado de São Paulo, tendo o Supremo Tribunal Federal fixado a tese da repressão geral, tema 825, no sentido que é vedado os Estados do Distrito Federal e Distrito CMD, nas hipóteses referidas no artigo 151, parágrafo 1º, 1.3 da Constituição Federal, sem edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional. Portanto, assim me expor, decido conhecer e dar provimento ao recurso ordinário, cancelando o auto de infração. É assim como eu voto, presidente. Obrigado, doutor Carlos. Doutor Rodolfo, vamos aguardar o registro do voto para que possa solicitar preferências. Tá? Tá joia. Já está registrado, presidente. Solicitei aqui, doutor Silvio. Um minutinho já gravo lá no sistema. Já foi gravado, doutor presidente. Está disponível para os senhores? Pode passar a leitura. Tá. Eu vou fazer uma breve leitura. Já adianto que, em tese, eu juntaria essa manifestação no retorno dos autos, né? Mas como caso seja decidido para enviar para apreciação do presidente do TIT, conforme os demais processos do mesmo contribuinte, o processo iria para a terceira Câmara, e eu notei que lá, da mesma forma que o voto do Dr. Carlos, a fundamentação se assentou principalmente sobre a questão da inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei 10.705, né? E eu gostaria de chamar a atenção que esse assunto é exatamente o mesmo assunto que está sendo discutido em todos os mandados de segurança que tramitam na seara judicial. E isso implica para a gente aqui no processo administrativo a renúncia do direito do contribuinte em litigar sobre essa matéria no processo administrativo. Então, vou passar a breve leitura. Em que pese o brilhantismo do bem elaborado voto do ilustre relator, aqui em cumprimento pelas claras e ponderadas razões, salvo melhor juízo, a fundamentação na decisão se pauta em idêntico objeto ao tratado na ação judicial materializada no mandado de segurança número tal, a qual discute justamente a constitucionalidade do artigo 4, esses dois, a linha B da Lei 10.705. Acho que o último equívoco, mas tudo bem. Em razão do acima exposto, os questionamentos da defesa acerca da constitucionalidade do artigo 4º não foram objeto de análise da decisão de primeira instância. Dessa forma, a decisão em sede de segunda instância, ao se debruçar sobre os argumentos afetos à inconstitucionalidade do artigo 4º e afastar o crédito constituído no lançamento sob tal fundamento, salvo melhor juízo, além de discutir matéria sobre a qual a recorrente renunciou a litigar no processo administrativo tributário, em tese poderia ensejar supressão de instância. Vejamos alguns excertos da decisão de primeira instância. Então, vou pular para o parágrafo 66. Como último recurso, na tentativa de se esquivar da penalidade, o impugnante alega que deve ser afastada a incidência de juros e multa em virtude da declaração de constitucionalidade de TCMD no exterior, proferido pelo STF, em sede de repercussão geral, nos autos do recurso extraordinário 851-108. O pressuposto do pedido recai justamente sobre questão judicializada e que, por essa razão, não será objeto de conhecimento em atenção ao artigo 30, parágrafo 1º da Lei 13.457 de 2009. Aqui eu trago uns outros excertos, só para dizer que ele conclui sobre esse aspecto, né? Passando ao restante da minha manifestação,
Nos termos do proposto no artigo 30, parágrafo 1º, e no artigo 95, parágrafo 1º do Decreto 54.48609, a existência de demanda judicial referente à mesma matéria discutida no processo administrativo importa na renúncia da autuada no direito de litígio no processo administrativo tributário e desistência do litígio, devendo os autos serem encaminhados à Procuradoria-Geral do Estado. Aqui eu transcrevo o artigo 30, parágrafo 1º. Caso a Colenda Câmara do TIT entenda pela não existência de concomitância entre a matéria discutida no processo administrativo tributário e a discutida na ação judicial, pugna-se pela anulação da decisão de primeira instância e, em respeito ao princípio do devido processo legal, retorno dos autos à instância anterior para julgamento do mérito da questão abordada no AIN, a fim de se evitar supressão de instância. Por fim, em que pese o recorrente ter trazido aos autos notícia de julgamento definitivo do recurso extraordinário, que tramitava no STF com respectiva modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo 4º e sua repercussão geral, ele não juntou aos autos as peças do seu mandado de segurança, demonstrando o trânsito em julgado da demanda judicial. Dessa forma, ainda que se vislumbre o possível impacto positivo para o recorrente quanto ao decidido no recurso extraordinário, tendo em vista o disposto no artigo 28, inciso 2 da Lei 13.457 e a sua patente renúncia ao direito de litigar na esfera administrativa acerca do mérito da autuação, a constitucionalidade do artigo 4º, conclui-se que o decidido pelo STF não tem aplicação automática pretendida, sendo necessário que o Senado Federal suspenda a execução do ato normativo questionado, ou que o recorrente comprove decisão definitiva de mérito favorável a ele para que a autoridade administrativa competente declare a possível perda do objeto da presente demanda administrativa. Diante do exposto, tendo em vista que todas as demais questões levantadas pela defesa restaram vencidas conforme o voto proferido pelo relator, pugna-se para a manutenção integral do crédito constituído no presente lançamento. Ok, doutor Rodolfo, obrigado. Doutor Lehner, por favor, fique à vontade. Eu não quero entrar no mérito da discussão, senhor presidente, só queria fazer 2 esclarecimentos de fato. Na terceira Câmara, além de ser cancelado o auto de infração por causa da decisão do STF, mas veja, não por aplicação automática, foi justamente pelo princípio da legalidade, porque o auto de infração não tem mais base legal, né? Então, assim, não foi a aplicação do acordo em si, mas foi porque simplesmente o fundamento do auto de infração é inválido. E também foram 2 pontos, né? Ainda que superasse, a relatora ainda aqueceu a questão da falta de prova do lançamento de ofício, tá? Então, foram 2 argumentos e não de aplicação automática da questão do STF e nem do mandado de segurança em si. Foi falta de subsídio jurídico, né, normativo para a manutenção do auto de infração. Só esse esclarecimento, excelência. Obrigado, doutor Lehner. Eu, assim como nos demais, eu vou passar a leitura do voto, voto de preferência. A partir do item 2, de pronto, rendo homenagens ao ilustre relator Dr. Carlos Henrique Martins de Lima, no entanto, opino pela conversão do julgamento em diligência. O contribuinte às folhas tais alega conexão, bem como requer a distribuição por prevenção à colenda terceira Câmara Julgadora, tendo em vista que, embora os distintos contribuintes, o objeto de discussão é o mesmo. Considerando a competência da presidência do TIT para deliberar acerca do pedido de conversão e prevenção, opino pela conversão de julgamento em diligência para a presidência deste tribunal para análise do pedido de conexão interposto pela contribuinte. Deixa eu só esclarecer, já como o doutor Lehner falou, de fato, a decisão da terceira Câmara Julgadora foi pela... Não sei se todos tiveram acesso a ela e analisaram a questão. Eu vi o processo, porque fui relator de 4 processos das contribuintes aqui, e a doutora Amara, ela resolve no mérito, mas também acolhe a preliminar de nulidade se vencida também, né? Ela até fala sobre a carência de provas. A doutora Fabiana, né? Fabiana Bottecchia, em voto de preferência, acompanhou o cancelamento do AIM pela carência de provas, né? E também o doutor Belmar e o doutor Rodolfo acompanharam a doutora Amara, então foi pelo mérito, tá? Doutor Carlos aqui afasta a questão preliminar e ele avança no mérito, tá? Eu entendo que, como foi suscitada essa questão da conexão,
eu acabo encaminhando os autos para a presidência. Para quê? Para que mais tarde nenhum dos dois, tanto a DRF quanto a contribuinte, ela se insurja contra o saneamento dos autos. Por quê? Porque não dá para a gente ultrapassar isso daí, dada a carência de competência dessa Câmara Julgadora em decidir acerca da conexão, né? Então, assim, aí cabe à presidência analisar o pedido e deliberar acerca do mesmo, né? Se ela entender que não há conexão, não sei qual vai ser o fundamento para isso, ou se ela acolher o termo, o fato é que ela tem que resolver isso daí, tá? Por isso eu estou opinando pela conversão de julgamento em diligência. E eu opinei nos processos de minha relatoria e estou retomando agora no mesmo sentido, tá? Alguém mais tem alguma discussão? Alguém? Não. Vou encerrar os debates e passar a votação. Já por Walter, ele está presente aqui, acho que ele está com um probleminha de banda larga, por isso que não aparece ele a imagem dele. Retomou. Está tentando retomar. Só pedir para confirmar o voto e passar o julgamento. O julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Peço a todos que aguardem o encerramento da gravação e transmissão. Já adianto aqui os meus agradecimentos ao Dr. Rodney, novamente, renovo meus agradecimentos ao Dr. Rodney pela substituição do Dr. Rafael e o comparecimento do Dr. Lehner como patrono dos contribuintes, tá? Agradeço também, bom dia a todos e bom final de semana a todos também.